Fala galera do canal Geografia em Ação com o professor Ederson, mais uma aula de hoje. Nós temos aí os aspectos da transição da Revolução Industrial e as fases do capitalismo. Mas antes disso, segue a vinheta. Primeiro, se você ainda não viu ou não lembra o que é capitalismo, é o nosso sistema, o nosso modelo econômico. Ele se baseia na propriedade privada dos meios de produção com o objetivo de se obter lucro. Existem duas formas de ganhar o capital, o dinheiro. Ou você é dono do meio de produção ou você vende a sua mão de obra. E a lei máxima que rege o capitalismo é a lei da oferta e da procura, promovida por Adam Smith. Exatamente esse carinha aí, ó. A primeira fase do capitalismo é chamada de capitalismo comercial. Ela vai do século XVI e vai até o século XVIII. Até então, a mão de obra que antes... A mão de obra não, gente, desculpa. O modo de produção que antes era o artesanal, agora passa a ser o manufatureiro ou manufaturado, como queiram. Certo? Então, as grandes navegações, elas marcam essa primeira fase do capitalismo, porque aí há a expansão do mercado consumidor. Então, o aumento da produção através desse novo modelo produtivo manufaturado é uma das consequências desse processo. E aí nasce a DIT, a famosa Divisão Internacional do Trabalho. Como consiste a DIT? As colônias, elas passam a matéria-prima para suas metrópoles ou para os seus países colonizadores e, por sua vez, os países colonizadores passam o produto beneficiado, o produto já passou pela manufatura, de volta para a colônia. Isso gera o que nós chamamos de balança comercial desfavorável. Então essa aí é a primeira fase do capitalismo comercial, que também é marcado pelo famoso pacto colonial, onde o atrelamento comercial entre a colônia e a sua metrópole, o seu país colonizador. A segunda fase, ela é chamada de capitalismo industrial. Por quê? Já muda o modo de produção. O que antes era o manufatureiro, agora passa a ser o modo de produção industrial. E por que industrial? Porque a partir daqui surgem duas máquinas que vão revolucionar a nossa sociedade. Por isso é também chamada de revolução industrial, onde surge aí a máquina a vapor e o tear mecânico. E essas máquinas, elas têm como fonte de energia o carvão mineral. Uma das consequências do capitalismo industrial é o intenso êxodo rural, a saída do homem do campo para a cidade. Esse êxodo rural provoca um inchaço urbano. Lembrando aí que a Revolução Industrial ela acontece estritamente na Europa em sua primeira fase. Só na segunda fase que passa para a outra parte do mundo, Novo Mundo, mais precisamente para os Estados Unidos da América, certo? E por causa dessa produção em larga escala, começa a surgir aí os monopólios e as grandes multinacionais em busca do mercado consumidor que estava crescendo no mundo. Essa então é a segunda fase do capitalismo industrial. Com o avanço técnico-científico, nós vamos agora para a terceira fase, que é chamada de capitalismo financeiro. Nessa terceira fase do capitalismo, o capitalismo financeiro, essas indústrias multinacionais começam a formar os monopólios. E esses monopólios, eles se fundem com os bancos e começa a ter um
papel, digamos assim, majoritário na economia da nossa sociedade. E a partir daí surge a Bolsa de Valores. Essa Bolsa de Valores, devido à grande produção de mercadorias, ela vai entrar em crise econômica por causa dos modelos de produção que eu vou explicar em outro momento para vocês, entre, por exemplo, o toyotismo e o fordismo. Esses modelos de produção vão deixar muitas mercadorias sem comprador, o que vai gerar essa crise econômica, a crise de 1929. Nessa fase do capitalismo financeiro do século XIX, as ideias de Adam Smith, da lei da oferta e da procura, da intervenção mínima do Estado na economia, porque ele dizia que a economia por si só se autorregularia, falhou. E aí, a partir desse momento, com as ideias do New Deal, o keynesianismo, houve a intervenção do Estado na economia para garantir o bem-estar social. Esse bem-estar social no capitalismo veio através da intervenção do Estado, gerando emprego, obras de infraestrutura e criando estatais. Beleza, gente? Então essas são as 3 fases do capitalismo. Mais detalhes nas próximas aulas, mas não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal e comentar presente nessa aula. Até mais!